Boa noite. O PSD foi o grande vencedor das eleições legislativas nacionais. No país, arrecadou mais de 38% dos votos e na Madeira ficou acima dos 49%. Mais de 68 mil eleitores recenseados na região votaram no Partido Social Democrata. O PSD manteve os deputados madeirenses na Assembleia da República. Entre eles está Guilherme Silva, que é o convidado do programa de hoje em entrevista. Muito boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. Este é o concretizar, digamos assim, do sonho de Sá Carneiro, um governo, uma maioria e um presidente? É verdade, de certo modo é exatamente isso. Temos uma maioria parlamentar, temos um governo que decorre dessa maioria e temos um presidente que vem e é originário da área do PSD, foi primeiro-ministro, foi presidente do partido. Portanto, há essa sintonia e é um sonho que se concretiza agora. Esta era a maioria que Sá Carneiro sonhava? Quando ele falou nisso, era uma maioria, em princípio, articulada absoluta. Com absoluta, mas em aliança democrática, não é? E, portanto, não foge a esse figurino do Sá Carneiro. Não foi essa ideia, não foi criada ou gizada no sentido de uma posição isolada maioritária do PSD. Era no âmbito da área do centro-direita, com a cooperação de outras forças, para além do próprio CDS, os reformadores, o Partido Popular Monárquico, etc. Portanto, é esse conjunto que também agora acontece e que, em princípio, integrar ao governo figuras para além do próprio CDS, figuras independentes. É a posição que o Dr. Passos Coelho vem referindo. Estava à espera desta vitória do PSD, uma vez que as sondagens na primeira semana de campanha davam como certa a vitória de José Sócrates? Eu confesso que tinha uma grande crença no discernimento dos portugueses e também dos madeirenses. Portanto, não me surpreendeu esta evolução, tanto mais que eu ia tendo alguma informação de sondagens que o partido a nível nacional tinha, e desde há muito tempo antes das eleições, 2 semanas, uma semana e meia antes do ato eleitoral, as diferenças que me davam a favor do PSD relativamente ao PS era de mais 7, 8 pontos, o que veio a concretizar-se na votação final. O que significa que houve aqui realmente uma manipulação também das sondagens. E isto exige que se regulamente esta atividade em termos de evitar esta situação. Vimos o sustentar dessa ideia do empate técnico, e só se fez a descolagem. Naturalmente, as empresas não querem passar por esta deslustração e descrédito de manterem até ao fim uma diferença tão grande da realidade, que depois foram se aproximando. Está a dizer que a máquina socialista manipulou as empresas de sondagens? Eu acho que sim, que houve aqui uma manipulação das sondagens, como houve uma manipulação da informação, como houve uma montagem do marketing, aliás, foi a grande especialidade do Partido Socialista que refinou neste consulado de José Sócrates. Eu costumava dizer que se José Sócrates e o governo socialista governassem tão bem como faziam marketing político, teríamos o melhor governo do mundo. Nisso eles eram exímios. Até o último minuto. Ontem, Cavaco Silva reuniu com Pedro Passos Coelho, antes de ouvir os partidos sobre os resultados eleitorais. Esta foi uma posição correta? Já hoje o líder do PCP, o secretário-geral do PCP, veio criticar esta postura de Cavaco Silva por não ter respeitado a Constituição. Qual a leitura que faz deste facto? O PCP critica o professor Cavaco Silva quando o professor Cavaco Silva não toma as iniciativas de celeridade. E critica também quando, numa situação que toda a gente sabe que é de emergência, é preciso que rapidamente Portugal tenha um governo normalizado e investido. Portanto, fez o professor Cavaco Silva fez muito bem, em desde já solicitar ao líder do partido mais votado que fosse fazendo diligências de formação do governo. A formalização será depois feita no momento próprio, imediatamente a seguir o apuramento do ato eleitoral, que além do mais, traduz-se numa ratificação, que é uma figura jurídica que também tem cabimento na área da ciência política e do direito constitucional, e, portanto, mau seria que o Presidente da República não tivesse essa sensibilidade para não se ficar atido a formalismos excessivos e pensasse como pensou no interesse geral do país. Portanto, não há qualquer violação da Constituição? Não há nenhuma violação da Constituição.
Doutor, amanhã acontece então a primeira reunião formal entre o PSD e o CDS para a formação do novo governo. Hoje, a eurodeputada do PS, Ana Gomes, disse que Paulo Portas não deve fazer parte do governo porque não tem idoneidade pessoal e também política. Como é que vê estas declarações? Eu acho uma coisa espantosa. Há uns senhores que aparecem na praça pública, que são políticos, ou se dizem políticos, ou estão na atividade política, mas querem afirmar um estatuto acima dos demais políticos. São os arautos da ética. Quem é a deputada Ana Gomes para fazer avaliações éticas de todo o Paulo Portas, ou seja, de quem for? Foi de mau gosto esta acusação? Não, eu acho isso, primeiro, no domínio dos princípios, acho uma coisa inadmissível. Inadmissível. Não reconheço a deputada Ana Gomes, nem, enfim... Ela dava a entender que em causa está a questão da compra dos submarinos, que é um processo que está a ser investigado ainda. Vamos ver se nos entendemos de uma vez por todas, quer dizer, fartos nós já estamos de haver umas coincidências estranhas nas intervenções judiciais a propósito de políticos em momentos cruciais da vida desses políticos. E também com o Dr. Paulo Portas se verifique esse ressuscitar do caso dos submarinos sempre que há uma intervenção mais ativa, um ato eleitoral, agora a formação do governo, etc. As coisas têm que ter o rumo que terão, não é? O tribunal que faça, os tribunais e as entidades de investigação judicial que façam o trabalho que têm a fazer e, naturalmente, que não há ninguém acima da lei. Agora, que não se condicione a atividade dos políticos a estas ondas absolutamente estranhas e de aparecimento e ressurgimento demasiado coincidente com picos políticos relativamente a determinadas figuras, que realmente é uma mazela da nossa democracia. É preciso acabar com isso de uma vez por todas. Mas, acima de tudo, não vejo que a deputada Ana Gomes tenha nem nenhuma informação privilegiada, penso eu. Não está com certeza no segredo de justiça do processo. Espero eu que não esteja. Está, que diga. Para vir com esse tipo de comentários. Eu acho que isso é fundamentalmente um mal perder de uma socialista menos comum, felizmente, porque não é comum os socialistas, penso, a ter esse tipo de atitude. Paulo Portas tem todas as condições para ser ministro. Não vejo que não tenha, porque se não tiver, com certeza que o Presidente da República não vai aceitar a indigitação que eventualmente o Dr. Passos Coelho faça do nome do Dr. Paulo Portas por qualquer cargo ministerial. Acha que é importante para o país reduzir o número de ministérios neste governo? É preciso dar alguns sinais. É preciso dar alguns sinais à sociedade. O Estado tem tido esta duplicidade. Exige dos cidadãos, exige contenção e rigor, aumenta os impostos, mas não tem uma atitude de boa gestão e de correção e de redução da despesa. E, portanto, é de cima que o exemplo deve vir, e é de cima no sentido mais amplo do termo, que é o governo, que é o topo da hierarquia da administração e do Estado, e, portanto, acho muito bem que haja uma cautela de reduzir o número de ministérios. Isso tem de ser, obviamente, pensado pelas áreas, tem de ser pensado em função também do número de secretários de Estado, pelas matérias que essa redução implique, mas que haja aí um sinal, efetivamente, e é um compromisso do Dr. Passos Coelho, fazer um governo mais reduzido e mais operacional e mais eficaz. E acho que fica bem que isso aconteça. Foi convidado, por acaso, para fazer parte deste governo? Não. E se fosse convidado, aceitava? Isso eu não vou comentar assim, isso não tem sentido. Não tem sentido. Está o primeiro... O doutor é um político ativo há muitos anos no PSD. Está o Dr. Passos Coelho a fazer as diligências. Tem com certeza já os seus nomes na cabeça e já terá feito os seus contactos e vai ser com certeza um bom governo. E temos a hipótese de ter uma aderência no governo? Ouvi falar nessa hipótese relativamente ao Dr. Miguel Albuquerque. Eu veria sempre com bons olhos que é sempre bom que os órgãos superiores do Estado, neste caso o Governo da República, possa ter a presença de uma ADS. É sempre mais uma presença... Mas ouvi falar na comunicação social ou dentro do partido? Não, o que ouvi falar foi na comunicação social. E acha que essa hipótese pode ser viável? Acho que sim. Acho que o Dr. Miguel Albuquerque tem todas as condições para o exercício de um cargo a nível do Governo da República. Vamos falar um pouco agora do relacionamento entre governos da Madeira da República. Estas medidas de austeridade não vão diminuir a capacidade reivindicativa do governo madeirense? Vamos lá ver. Nós não temos recusado, nem vamos recusar, como se compreenderá,
uma atitude de solidariedade relativamente aos sacrifícios que estão a ser exigidos ao todo nacional. Mas eu disse mais de uma vez o seguinte: a estrutura do Estado português comporta duas regiões com autonomia política e administrativa. Essas regiões têm tido um estatuto em termos internos e externos que implica uma diferenciação, uma discriminação positiva. É por isso que se chamam regiões ultraperiféricas, é por isso que o professor Cavaco Silva, quando Primeiro-Ministro, conseguiu que o Tratado da União Europeia criasse um estatuto específico para estas regiões, e é por isso que, dentro do todo nacional, há a solidariedade que a Constituição impõe e que se traduz em várias medidas, designadamente nas transferências anuais do Orçamento do Estado. Não houve um certo cuidado de, nestas medidas todas que foram adotadas, ter-se feito aqui uma diferenciação em relação às regiões. Num dos casos, eventualmente, até a sua não aplicação, noutros, a sua aplicação mais temperada. E, portanto, esse aspecto que eu acho que devia ter sido tido em conta, porque se está a tratar de aplicar medidas a uma região que já tem mais fragilidades, tem um custo de vida mais elevado, e por isso é que tem um trato já diferenciado em condições normais da situação da vida coletiva, quando há esta necessidade deste esforço, havia que ratear um pouco. E, portanto, eu acho que, por essa circunstância, haverá aqui alguma margem para temperarmos isto com algumas daquelas que são as solicitações que a Madeira tem e que o Presidente do Governo já referiu até na noite das eleições, que tinha sintetizado uma carta que tinha enviado ao Primeiro-Ministro indigitado, ao Dr. Passos Coelho, e isso, muitas das medidas que eu sei que o Dr. Alberto João refere a essa carta, são medidas que não têm implicação financeira. São aquelas 38 medidas que tinham sido anunciadas no governo, ou anunciadas com o governo de Durão Barroso? Porventura algumas poderão ser de novo retomadas, mas há outras questões novas. Há, desde logo, uma questão muito simples. Nós vamos ter, somos chamados aos sacrifícios. Vamos ter uma ajuda externa. Como é que Portugal internamente vai gerir esta ajuda? Como é que vai fazer chegar esta ajuda às várias instâncias públicas que dela necessitam? Esta ajuda tem de chegar à Madeira. Cá está, tem de chegar às regiões autónomas. Temos, por razões da nossa estrutura, também uma dívida pública. Tivemos, no caso concreto da Madeira, uma grave penalização com a alteração da lei das finanças das regiões autónomas em 2007. Há um acumulado de déficit e de perda decorrente dessa lei. Quando pensávamos que íamos retomar essa lei, o engenheiro Sócrates impôs que para financiar, que era um dever de solidariedade constitucional inevitável, o 20 de fevereiro, as situações decorrentes da reconstrução do 20 de fevereiro, impôs que nós suspendêssemos a nova lei que tínhamos aprovado. Temos estado a perder cerca de 150 milhões de euros por ano com essa situação. Esse, por exemplo, é também um ponto que deve ser encarado, deve ser considerado, na medida em que se pode antecipar a entrada em vigor da nova lei para janeiro de 2012, com o orçamento de 2012. Dir-me-ão, mas como é que a Madeira vai agora fazer esse tipo de reclamação no momento em que se está a exigir contenção? É verdade, o Estado não vai parar. O Estado não vai parar, vai ter é que definir prioridades. E eu parece-me, pelas razões que eu referi, por um lado, nos ter sido imposto o mesmo tipo de restrições e de sacrifícios sem nenhuma discriminação positiva. E, por outro lado, termos aqui um acumulado da penalização decorrente da ação do anterior governo socialista. O reconhecimento de que a situação da suspensão da lei é uma injustiça. Ora, parece-me que tem toda a razão de ser que esta matéria seja encarada dentro das prioridades que o Estado tem de encarar como um encargo a ir, digamos, atenuando as consequências deste acumulado negativo que a região suportou. Mas a Madeira já tem mais a lei de meios, digamos assim, quer agora a lei das finanças regionais ativa. A lei de meios foi para encontrar... É uma situação excepcional. A lei de meios, não confundamos, a lei de meios foi para encontrar o financiamento necessário a dar resposta à reconstrução. Quer dizer, isto era uma linha reta, mas a linha reta teve aqui uma brusca desvio, que foi o problema do 20 de fevereiro.
Portanto, a linha reta vai continuar, porque o acumulado daquele 20 de fevereiro é exclusivamente para ali. A lei de meios é exclusivamente para aqueles custos anómalos, excepcionais, elevados, a que temos de fazer face. Portanto, senão a solidariedade é uma farsa. Dr. Guilherme Silva, em tempos lembro as palavras de Pedro Passos Coelho, que disse que o PSD não tem de ser sempre solidário com o Jardim. Esta atitude ou este pensamento teme que possa vir a manter-se? Lá ver. É preciso perceber, voltando à linha reta, que a atividade política não é uma linha reta. E que há ocasiões de divergências entre pessoas da mesma área, do mesmo partido, ou da mesma área ideológica. Mas sabe que eu tenho verificado que muitas vezes esses desencontros pontuais, ao contrário do que se possa pensar, visto as coisas de cá de fora, são muitas vezes, vêm a criar fatores de aproximação e de afastamento. Porque nesse choque há ali um sentimento puro de verdade de um lado e do outro. E passado muito tempo, quando os anos serenam, comigo próprio isso tem acontecido, pessoas vêm dizer, você tinha razão. Peço desculpa, pensando agora, passados estes anos, eu não voltaria a fazer aquilo porque realmente foi uma atitude impensada. Portanto, estas coisas que aparecem à opinião pública, como uma divergência, um conflito entre o Dr. Jardim e o Dr. Passos Coelho, estou eu convencido que já passou e que tudo o que tem acontecido até agora, da parte de um e do outro, designadamente o esforço que se fez aqui na região de solidariedade, com o resultado que está à vista do PSD, da sua participação para a maioria, o Dr. Passos Coelho obteve para ser Primeiro-Ministro. Obviamente que essas coisas são suficientes para ultrapassar esses pequenos desaguisados que a comunicação social gosta muito de recordar, e está no vosso papel, e ainda bem que recordou que me permitiu trazer aqui esta explicação da minha experiência política. Doutor, mas nesta carta enviada para o Dr. Álvares no Jardim, que outras reivindicações, digamos, é que se pode saber? Já sei que o Dr. Álvares no Jardim não quis revelar no dia das eleições. E, portanto, o que escreveu... Como calculará, não sou eu que vou revelar. O Dr. Álvares no Jardim, no momento que entender, fazê-lo fará. No momento que entender que os deputados da Assembleia da República que acompanharão esses assuntos devem fazê-lo, faremos, mas não nesta ocasião, até por uma questão de consideração e respeito, também não apenas pelo Dr. Álvares no Jardim, mas pelo Dr. Passos Coelho, que está e incumbi com certeza pessoas, sei que incumbiu, já me falaram até sobre esse assunto. Essa questão está a ser analisada e, portanto, não faria sentido que eu trouxesse agora para a praça pública, para além daquilo que aqui já disse. O Dr. Passos Coelho quer também criar uma autoridade orçamental independente para dar transparência à consolidação orçamental. Esta autoridade independente pode pôr em causa o relacionamento entre os dois governos? Acho que não. Acho que não estão definidas as competências. Naturalmente que todos os órgãos do Estado que são criados fora da Constituição têm de ser criados com respeito pela Constituição. E, portanto, não tenho dúvidas que o modelo que se vai ser encontrado vai, com certeza, respeitar a autonomia política regional, porque não vão fazer uma entidade dessas com soluções que não sejam constitucionais. E, portanto, desde que essa salvaguarda esteja adquirida, e não tenho dúvidas que estará, não haverá nenhum receio, nenhum problema de qualquer conflitualidade pela existência desse órgão e pelo seu funcionamento. Dr. Guilherme Silva já disse que não ia ser ministro, ou pelo menos que não foi convidado. Vai ser apenas deputado ou vai ser candidato a presidente ou vice-presidente da Assembleia da República? Deputado, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Todos os cargos que eu exerci até hoje, na Assembleia da República e fora dela, aconteceram por solicitação das direções partidárias para que eu me candidatasse ou porque tomasse posição para exercer esses cargos. Líder parlamentar, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, etc. Presidente agora da Comissão que não chegou praticamente a funcionar do recenseamento eleitoral e que é importante que se retome para pôr este recenseamento na ordem, que isto é um desastre. Os cadernos eleitorais não estão atualizados? Como sabe, há 9 milhões e meio de eleitores. É impossível. Portugal não tem 9 milhões e meio de recenseados. Há com certeza anomalias por imigrados, há anomalias por óbitos que não estão restados, etc. E a Madeira tem 266 mil eleitores? Pode não ter. Pode não ter.
Tem de se fazer. Em todo o país, então. Tem de se fazer, é um problema de todo o país. É um problema de todo o país e, portanto, isso dá uma ideia falsa. Portanto, completando aqui o meu raciocínio. Portanto, eu nunca solicitei, nunca dei nenhum passo, nunca pedi a ninguém que pedisse fosse o que fosse, relativamente aos cargos que tenho desempenhado, e é essa postura que vou continuar a ter. E, portanto, o meu mandato como Vice-Presidente da Assembleia cessa com o termo desta legislatura e eu voltarei à posição de deputado soldado raso, muito empenhado em todas as coisas enfim, para as quais seja solicitada a minha intervenção e, em particular, na defesa da região e das questões que têm a ver com a autonomia e com os interesses da Madeira. Mas está disponível para ocupar o anterior cargo, o Vice-Presidente, pelo menos, da Assembleia da República? Eu estou disponível para que a direção do partido esteja disponível para escolher quem quiser. Fernando Nobre vai ser mesmo o candidato a Presidente da Assembleia da República? Está anunciado que havia esse compromisso da direção do PSD e estou convencido que esse compromisso será cumprido, ou seja, o Dr. Fernando Nobre Filho é deputado e, portanto, salvo qualquer alteração que seja acertada entre ele e a direção do partido, e não antevejo que isso aconteça, há de ser candidato. E procurar-se-á com certeza que se criem as condições para a sua eleição. Eu quero dizer-vos que a eleição do Presidente da Assembleia não é uma questão pacífica. No passado registaram-se várias situações que não foram pacíficas, designadamente com a eleição do professor Barbosa de Melo, porque havia parte do grupo parlamentar inclinava-se para que fosse o Dr. Montalvão Machado, uma ideia do Montalvão Machado ser presidente durante 2 anos, 2 sessões legislativas, e o professor Barbosa de Melo na segunda parte da legislatura. Isso gerou alguma divisão e só a terceira vez é que ele foi realmente eleito. E essas coisas são desagradáveis. O engenheiro Nuno Abgassis, para Vice-Presidente da Assembleia, também teve dificuldades na eleição, porque havia lá uma declaração do Manuel Monteiro muito desagradável para os deputados, que levou à hostilização indevida. No caso de Fernando Nobre, é um homem que não tem experiência parlamentar, vai ser mais complicado. Mas eu acho que isso não é razão para que não... Vamos lá ver. O Dr. Fernando Nobre é um homem com uma experiência de vida e com um percurso e não é um mente capto, uma pessoa inteligente. Isso conta para orientar os trabalhos parlamentares? Obviamente que sim. Há assessorias, há apoios, há outros colegas mais experientes, há outros vice-presidentes eventualmente que podem ter já alguma experiência parlamentar que também o coadjuvarão, há os secretários da mesa, há o gabinete próprio que ele constituirá, e, portanto, quer dizer, não vejo nisso... Mas é preciso, neste caso, a maioria dos votos mais um, ou seja, PSD e CDS têm de se entender. Isso é verdade. Obviamente que, naturalmente, que a escolha desse cargo vai, com certeza, passar por uma sintonia entre o PSD e o CDS, como integrantes do governo que é coberto pela maioria parlamentar. Portanto, aí tem de haver um entendimento. E sendo o voto secreto e esse entendimento é possível, como é que se controla esse entendimento? Ora bem, esse entendimento, esse tipo de entendimentos é evidente que tem por vezes surpresas, porque quando se vai exercer o voto, cada um o faz livremente e nem sempre coincide. Daí o episódio que eu falei, quer do engenheiro Nuno Abgassis para vice-presidente, quer do professor Barbosa de Melo para presidente, que exigiu 3 ou 4 votações. Qual vai ser a atitude dos deputados madeirenses? Temos 4 deputados do PSD na Assembleia da República. Em relação a todos os diplomas que vão ser votados na Assembleia da República, pode haver diplomas que não agradem aos deputados madeirenses e os deputados madeirenses votarem contra a disciplina de voto ou votarem contra a posição oficial do PSD? A questão é muito simples. Nós temos um compromisso, temos desde sempre um compromisso com os madeirenses. E esse compromisso é o de pôr a Madeira à frente do partido. E essa circunstância tem obrigado, em vários momentos, e momentos variados relativamente às lideranças do partido. Aconteceu no tempo do professor Cavaco Silva, aconteceu no tempo do Dr. Barroso, aconteceu agora na última legislatura, de votarmos de forma diferente do partido. Designadamente, e aproveito até aqui para fazer uma retificação de declarações que ouvi a outro candidato de outro partido à Assembleia da República que nos acusou dos deputados do PS em Madeira terem votado a favor do último Orçamento do Estado, que é completamente falso, porque nós votamos contra. Nós votamos contra numa posição diferente da do partido. E votamos contra porque já estava à vista o desastre que a governação socialista nos estava a levar
e, portanto, o orçamento não ia resolver como não resolveu o problema, nem atendia a questões essenciais da Madeira. E, portanto, votamos contra. E respondendo à sua pergunta é esta: nós fazemos sempre a avaliação, enfim, caso a caso, das situações, e ponderamos. Estamos numa situação limite, em que não há um entendimento com a direção do grupo parlamentar, e vemos que o caminho e a posição que o grupo parlamentar, a direção, entende adotar é contra aquilo que nós entendemos ser os interesses da Madeira, votamos de forma diferente. Portanto, esse compromisso mantém-se, não há aqui unanimismos antecipados. Doutor, como é que vê a subida do CDS-PP nas eleições legislativas, estes últimos resultados aqui na Madeira? É normal se reparar. Vai ser governo no continente e a oposição aqui na Madeira, temos agora as eleições legislativas regionais. Se reparar, o crescimento que o CDS teve aqui na Madeira corresponde exatamente à baixa que o PS teve. É exatamente a mesma percentagem. É exatamente a mesma percentagem. O que significa que o Partido Socialista tem estado a perder terreno de uma forma aflitiva e que há uma tentativa parte do CDS de ocupar esse espaço de alternativa ao PSD. Aliás, o Dr. Álvaro João explicava isso, dizia que é ele, ao centro, que tem contido a direita, porque o Partido Socialista mostra-se incapaz de desempenhar esse papel. Mas neste momento o CDS é o partido que mais ameaça o PSD, é isso? Não. Na Madeira? Estamos a falar de números. O que eu acho é o seguinte: neste contexto atual, a primeira coisa que se exige aos partidos que vão fazer uma coligação do governo na República, num momento particularmente difícil, é coerência. É coerência. E eu acho que os responsáveis do CDS, quer regionais, quer nacionais, têm de ter isso em conta. Têm de ter isso em conta no sentido de que não podem estar numa guerra aberta contra o PSD na Madeira e de braço dado com o PSD a nível nacional. Porque, além do mais, o problema nem sequer é aqui uma atitude do PSD crítico desse risco. Eu acho que é o problema do eleitorado. O eleitorado, mesmo do CDS, não vai compreender, não vai perceber, não vai aceitar que o CDS tenha duas caras. Uma cara em Lisboa de braço dado com o PSD e aqui andar à estacada com o PSD. O CDS que saiba ocupar aqui o espaço de luta política para outros adversários em quem deve bater e não fazer do PSD o alvo privilegiado dos seus ataques políticos. É essa coerência que se vai exigir na sintonia de liderança nacional e regional. Relativamente à atividade parlamentar, o PSD vai insistir na revisão constitucional e na revisão da Constituição no capítulo das autonomias? Esse é um compromisso que foi reassumido e que estava, aliás, consignado expressamente no manifesto que distribuímos à população e, obviamente, que vamos retomar. Mas eu, aliás, acho que a questão da revisão constitucional é a questão que ultrapassa o problema da autonomia. Tem aqui, para nós, um significado particular, porque é preciso, de uma vez por todas, clarificar as competências constitucionais de forma que fique para as Assembleias Legislativas de sua competência relativamente a todas as matérias, exceto aquelas que têm a ver com os atributos de soberania. Direitos, liberdades e garantias, Forças Armadas, tribunais, segurança e mas política isso sempre se disse ao longo dos anos, mas porquê é que nunca foi feito? Ora bem, o problema que se coloca agora é este. E eu tenho explicado isto e insisto nisto. Se isto for feito, a unidade nacional não é posta minimamente em causa. A Constituição continuará a ser o chapéu da ordem jurídica geral nacional, será a referência nas vertentes fundamentais da estrutura do Estado. Agora, a Madeira e os Açores, se em princípio nos acompanharem, em princípio há todo sentido que seja, fica com competências para resolver, legislar de forma adequada, atualizada, oportuna, vendo e recolhendo ensinamentos do direito comparado, moderna, liberta
de quadros jurídicos obsoletos e inadequados e vai criar uma sociedade mais dinâmica, vai criar uma legislação mais simplificadora e amiga da economia, vai ganhar, por força desse instrumento, maior autossuficiência económica e financeira e vai, portanto, desonerar o Estado. Portanto, isto é uma solução de custo zero para o Estado. E, pelo contrário, tem até frutos no terreno que ainda vai reduzir a nossa dependência do Estado. O projeto já está delineado. Se isto não é aceito, alguém tem de explicar ao país porque é que não aceita. Alguém tem de explicar ao país porque é que não quer que duas regiões insulares que têm limitações tenham instrumentos que se permitam libertar melhor dessas limitações. Alguém vai ter que explicar ao país que não se quer que os Açores e a Madeira tenham mais crescimento económico. Alguém tem de explicar ao país que a Madeira não está a pedir dinheiro, está a pedir vontade política para encontrar melhores soluções para o futuro. E vão ter que explicar porque é que as negam. Doutor, essa é a questão. Este é o momento certo, se calhar, porque o PSD tem agora o governo lá na Assembleia da República, tem governo e tem também maioria na Assembleia da República, mas estas alterações passam também pela extinção do cargo de Ministro da República, é isso? Passa. Aliás, o cargo de representante da República está perfeitamente esvaziado. Está perfeitamente esvaziado de competências. Está praticamente reduzido residualmente à assinatura dos diplomas e à verificação da constitucionalidade ou da legalidade quando é caso disso. E, portanto, não se justifica. Aliás, e dentro na sua opinião, quem é que deve fazer o papel fiscalizador da lei que é emanada aqui da Assembleia da República? Ora bem, essa é uma questão que não é fácil. No nosso projeto está a possibilidade de ser assinado pelo Presidente da Assembleia e de ser criado um mecanismo até de apreciação preventiva não apenas da inconstitucionalidade, mas da própria legalidade, que é uma figura que não existe hoje. A legalidade, portanto, a ofensa do Estatuto, parte de diplomas, só é apreciado pelo Tribunal Constitucional de forma na apreciação sucessiva. E nós aperfeiçoamos também com esse mecanismo da legalidade. Portanto, uma solução desse tipo será encontrada com certeza e no domínio dos princípios tudo isso será salvaguardado. Agora, o que era importante era que este momento fosse aproveitado, até por razões das próprias exigências do memorando da Troika e outras que se vão colocar, para que se fizesse uma reforma constitucional mais funda. Acabar com este conservadorismo constitucional de esquerda. Toda a gente percebeu o contexto em que a Constituição atual foi aprovada, portanto está cheia enfim, tem um caráter programático excessivo, com comissões de moradores, com coisas absolutamente ultrapassadas, com a ideia da sociedade sem classes, tudo isso está ultrapassado, é preciso despilha tudo isso e torná-la uma legislação, uma Constituição mais flexível, mais moderna, e era uma oportunidade de ouro para o fazermos. Mas, infelizmente, aquilo que ouço, declarações responsáveis do Partido Socialista, ainda ontem o Dr. Vitalino Canas mostrava-se completamente avesso a isso. E é preciso também que, mais uma vez, o país veja quais são as forças que estão a ser de bloqueio à evolução da sociedade. E esta era uma oportunidade importante para o fazer na área da justiça, noutros setores, em que é preciso, de uma vez por todas, acabar com os excessos de corporativismo, excessos de autogestão, situações que têm-se revelado de uma forma absolutamente escandalosa de ineficiência do aparelho do Estado em vários setores. Doutor Guilherme Silva, estamos mesmo a chegar ao fim deste programa, mas uma última questão, e é sobre o alargamento dos benefícios ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Acha que é possível o Governo português insistir junto à Comunidade Europeia para o alargamento dos benefícios, uma vez que estamos perante as medidas exigidas pela Troika? Ora bem, eu acho que há uma grande confusão entre as questões das exigências da Troika e o Centro Internacional de Negócios e os benefícios do Centro Internacional de Negócios. Vamos lá ver. O Centro Internacional de Negócios foi admitido pela União Europeia enquanto instrumento de ajuda ao desenvolvimento económico de uma região ultraperiférica e insular. Exatamente por saber que podia haver aqui serviços na área financeira e noutros setores de caráter internacional que se traduziam numa mais-valia para Portugal. O que é que a Troika quer impedir e quer que não aconteça? O que a Troika quer que não aconteça é que no plano interno
da estrutura económica e empresarial portuguesa haja um uso e abuso excessivo dos benefícios fiscais. E, portanto, reduções de pagamentos de IRS, etc., de isenções, etc., por aí abaixo. E nisso estamos todos de acordo. O erro é confundir essa medida e essa necessidade com o Centro Internacional de Negócios. Porquê? Porque o Centro Internacional de Negócios tem esses benefícios, mas tem esses benefícios para empresas que vêm de fora e que não virão se não tiverem esses benefícios. Deixam uma taxa menor, mas deixam-na. Para as empresas nacionais está posta de parte essa obviamente. Portanto, a questão colocada assim traz já a maldade de querer associar o Centro Nacional de Negócios a um desvio de verbas, de receitas nacionais. E é exatamente o contrário. O que se está a querer fazer, e este governo foi absolutamente inexplicável e desastroso nisso, aliás, quero dizer que tenho notícias muito desagradáveis a esse propósito, e que revela efetivamente uma vontade que um dia se saberá. Mas que notícias são essas? Olha, tenho notícias de que o governo, agora já em gestão, tentou comprometer de uma forma definitiva o prosseguimento destas negociações com Bruxelas. Isto é, dizendo que o Estado português se desinteressava e que não queria prosseguir negociações. Isto é absolutamente inadmissível. Isto é de uma gravidade enorme. Não é pensável que um governo de um país possa fazer isto numa parcela do seu território. Mas este governo fez já em gestão. É uma vergonha. E acha que o novo governo vai mesmo rever, então, reativar as negociações com a União Europeia? Ora bem, o grave nisso, além do mais, é porque esse membro do governo que tomou essa atitude sabia que havia compromissos nos programas de vários partidos, designadamente do PSD, de retomar esse dossiê. Está a falar de quem, Sr. Doutor? Um secretário de Estado. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Doutor Guilherme Silva, muito obrigado por ter vindo ao programa em entrevista. Ponto final neste programa. Este programa fica ainda disponível no sítio da RTP na internet. Boa noite.